No Memória Paranaense de hoje, vamos ver a história do Porto de Paranaguá, que foi fundamental para o crescimento do estado. A Baía de Paranaguá é a maior do estado do Paraná e a terceira mais importante do Brasil. É rodeada pela Serra do Mar e preserva uma grande área da floresta atlântica original. No passado, a região só era habitada por índios carijós e tupiniquins. Os primeiros portugueses e descendentes chegaram 40 anos depois do descobrimento do Brasil. Com o tempo foi se formando um pequeno povoado, mas que só virou uma vila bem mais tarde, no ano de 1648, com o início da exploração de ouro no litoral. Era a vila de Nossa Senhora do Rosário de Paranaguá. O antigo atracadouro surgiu em 1872 e foi uma obra realizada pelos próprios comerciantes da cidade. O maior problema do estado era a falta de ligação entre Paranaguá e a capital. A Serra do Mar isolava Curitiba, que ainda era uma pequena povoação. As caravanas enfrentavam trilhas perigosas na serra, com animais para transportar mercadorias e muita lentidão. O crescimento da produção de erva mate deu força ao projeto de uma ferrovia. A ideia era ligar Paranaguá a Curitiba para possibilitar a exportação. A inauguração foi no ano de 1885 e até hoje a ferrovia é o principal meio de transporte paranaense para levar a produção. Com a chegada do trem, o maior movimento do porto impulsionou o crescimento de Paranaguá. E Curitiba, que tinha menos de 20 mil habitantes, passou a ter ligação com o resto do Brasil. Com a ligação por trem e por mar, o Paraná se transformou em um grande exportador de mate e depois de madeira. Em 1917, o governo do estado passou a administrar o Atracadouro de Paranaguá e a inauguração do porto foi em 1935. Com a melhora das estradas, o movimento cresceu ainda mais no litoral a partir dos anos 1960. A alta da produção agrícola fazia crescer rapidamente o movimento no Porto de Paranaguá. Mas o porto também enfrentou sérias crises por problemas de administração. Na década passada, as filas de caminhões eram gigantes, com mais de 100 quilômetros, indo de Curitiba até o porto. O governo da época criava barreiras para os produtos transgênicos, o que aumentava as filas. E isso causava sofrimento para os caminhoneiros e grandes prejuízos para os produtores rurais e para o estado. Era natural que se fizesse um porto aqui em Paranaguá, e isso foi visto há muito tempo como uma ação estratégica do governo e da iniciativa privada para a exportação brasileira e paranaense. Com uma nova gestão e um melhor relacionamento com a iniciativa privada, o porto se tornou mais eficiente. São 23 berços de atracação que recebem 2.300 navios por ano e com um movimento anual de 50 milhões de toneladas. Hoje, o Porto de Paranaguá é um dos principais motivos da entrada de novos investimentos no estado. O escritor Eduardo Sganzella, que você viu aí na reportagem, está lançando um livro, Porto de Paranaguá, que traz essa história muito bem documentada e que é interessante para conhecer o início do nosso estado.